Valéria, minhas tias costumavam dizer que não é aconselhável responder quando chamam o nosso nome. Minha mãe falava isso. Minha mãe dizia que parece que tem que esperar chamar 3 vezes, né? Uma coisa assim. 3 vezes? 3 vezes. Mas a gente vai no impulso, né? Eu já escutei também. Não, quando chama teu nome, geralmente tu responde, né? Não dessa vez que eu escutei do meu irmão, eu não respondi. Mas ele escutou e ele respondeu. Não, aquele dia que eu fui abrir a porta, que eu escutei também me chamar. Tu escutou aquele dia ou tu não escutou? Só foi eu. Do Calinho também. Sim. Tu escutou? Não, eu não ouvi. Então, quando na madrugada que esse meu irmão, esse mesmo que a Adriana tá falando, morreu, na madrugada eu escutei alguém me chamar. Só que eu achando que podia ser a minha cunhada, eu fui abrir a porta. Tava tudo escuro, tudo coisa. Ainda bem que eu acendi a luz, né, gente? Porque tava tudo apagado. Pensou se eu abro a porta com a luz apagada? Jesus, será que eu ia ver? Não, eu não respondi, mas ele respondeu. Eu respondi. Não, eu não respondi, não. Não, eu escutei fiz assim, alguém chamando ele, não respondi. Porque estava chamando ele. Porque na realidade o que eu escutei, a voz que eu escutei foi a voz da minha cunhada, a irmã do Odilon. Eu escutei a voz dela me chamando. Como ela me chama, sabe? O tom de voz quando ela me chama, quando chega aqui. E eu senti que era, né, assim, achei que era ela e respondi. Mas quando foi de manhã cedo veio a notícia. São sinais, né? Esses aí são sinais que a gente... Valéria. Aqui. Valéria, eu também já ouvi falar isso também. Continua. Eu não respondo. Eu não respondo. Eu também, assim, eu não sou de responder também, não. Tanto que eu não respondi. Dessa vez eu respondi, mas depois disso eu não respondo mais. A única vez que eu respondi foi um caso que aconteceu. O meu filho, ele foi morar em uma outra cidade. Ai, Vera! Vera! O meu filho, ele foi morar numa outra cidade. E eu fiquei assim, sabe, muito triste tudo, porque ele tinha ido para uma outra cidade, mas enfim, né, ele foi tentar, né, trabalhar numa outra cidade. Na época a namorada dele foi junto. Namorada não, né, que já moravam junto, né, já eram marido e mulher, já estavam morando juntos já há algum tempo, e eles foram tentar, né, a sorte em outra cidade. E eu fiquei aquilo com, nossa, eu nunca tinha me separado do meu filho, né? E aí quando foi um dia de manhã, eram umas 5:30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu tava dormindo e aí eu escutei assim na janela assim do meu quarto bater assim, bom, 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 mas uma batida tão forte. E falei assim, mãe, e eu acordei. Né, com a batida na janela, eu acordei. E aí eu acordada, gente, isso acordada. Mãe, abre a porta pra mim. Eu cheguei. Aí eu falei, nossa. Aí eu nesse dia eu respondi. Eu falei, tá, filho, peraí, que eu já vou abrir a porta. Levantei correndo. E aí, na época eu ainda era casada, né? E o meu ex-marido chegou e falou, onde tu vai? Eu falei, vou abrir a porta pro Si. Aí ele falou assim, tá doida? Que Si? Não tem ninguém aí? Eu falei, tem. Ele chegou, ele tá aí. Eu falei, ele chegou cedinho. Aí ele falou, ele voltou. Eu falei, aconteceu alguma coisa. E aí quando eu fui chegar na porta pra abrir, né, na porta, pra abrir pra ele entrar, né, supostamente na minha cabeça, né, pra ele entrar, uma coisa veio assim, não abre, porque não tem ninguém aí. Aí eu cheguei e falei assim, né, peguei e chamei ele de novo, filho, cara, aquilo me deu um arrepio. Eu nunca senti meu coração gelar, gente, eu não sei se vocês já sentiram isso. O meu coração, ele gelou. O meu peito, eu senti um negócio tão estranho. E meu filho não estava ali, não era ele. E aquilo era real. Tu abriu a porta? Não, eu não abri, porque uma coisa veio assim,
que nem diz a Lia pra mim, vozes da minha mente. Uma coisa veio pra mim e falou assim: seu filho não abre a porta, seu filho não tá aí. E aí foi onde eu parei e falei: filho, ainda tava escuro ainda, eram umas 5 horas da manhã. E ele não respondeu. E aí até meu ex-marido falou assim: tá vendo? Não é ninguém, não tem ninguém aí. Aí eu falei: mas eu escutei. E os cachorros, na hora que eu acordei com aquela batida assim na janela, os meus cachorros começaram a latir. Meus cachorros dormem dentro de casa. Os meus cachorros começaram a latir. Latiram como se alguém tivesse ali mesmo. E realmente, gente, não era ninguém. Eu não abri a porta, não era ninguém. Mas aí vem o mais inacreditável. Quando foi 7 horas da manhã, o meu filho bate na janela do mesmo jeito. Igualzinho. Mãe, eu voltei. Vocês acreditam nisso? Será que aconteceu alguma E aí coisa? sim, nessa hora aí eu falei: filho, ele abre, mãe, tava chovendo. Abre, mãe, tá chovendo, tô me molhando todo. E aí era ele. Mas da primeira vez não era. E eu não tava dormindo. Eu acordei com a batida na janela. São coisas assim que é inexplicável, né, gente? Por isso que a gente fica nesses porquês, né? A gente fica tentando entender o porquê que acontece essas coisas assim. Galera, lá em cima, com elas a não responder. Aprendi com elas a não responder. A minha mãe sempre falava isso aqui, ó. Digo, Valéria. Ah, Valéria. Luiz Fernando, já te chamaram, Vera, no além. E ele responde. A Vera, Luiz Fernando, várias vezes eu escuto chamar sim, mas eu não ligo. É isso aí, eu também. Eu de vez em quando, foi o quê? Foi em dezembro mesmo, eu escutava sempre alguém me chamando 2 vezes, me chamando o meu nome. Só que eu nem fingia sonsa, nem ligava. Mas eu ficava com medo, né? Porque sei lá, não sei se é algum aviso de alguma coisa. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, nosso dezembro foi tranquilérrimo. Rezei, pedi muito. Aqui o Luiz Fernando, entendi, Vera. Um tipo de mediunidade que você deve ter. Sim, Deve ter. A Rosana Magela. Dizem que só pode responder depois de ouvir 3 vezes. Era o que a minha mãe falava. Minha mãe falava, E nessa época minha mãe era viva ainda, viu, gente? Aí, quando, né, ele chegou, tudo, aí, né, eu peguei e fui lá. Minha mãe morava na casa da frente, eu fui e falei pra minha mãe. A minha mãe chegou e falou assim: você abriu a porta? Você respondeu? Eu falei assim: eu respondi, mãe. Mas você abriu a porta? Eu falei assim: não, eu não abri a porta. E, olha, agora eu tô lembrando. Aí a minha mãe falou assim: graças a Deus que você não abriu a porta, porque podia ser a desgraça querendo entrar na tua casa. Jesus, Maria José. Agora lembrei. Foi isso aí mesmo. Tem na madeirinha aqui. Foi. É um pouco falsificada essa madeira, mas é bom, né? Foi. A minha mãe falou isso mesmo. Nunca responda. E ela ficou brava comigo porque eu tinha falado que eu tinha respondido. Aqui. Denis. Cadê o Denis? Aí sim. Ai, meu Deus. Denis ali. É ouvir vozes junto com arrepios. É algo difícil de lidar no começo. É verdade. Pra quem não tem, né? Pra quem não acontece, que nem eu falo. Tem gente que nunca viu nada, nunca ouviu nada, mas tem lá uma vez que aparece alguma coisa, ouve. Mas aí nesse caso eu acredito que ali no caso o espírito, né? Que queria assombrar mesmo aquela pessoa, independente dela ser médium ou não. Vou assombrar essa pessoa aqui, então vou aparecer para ele. Então ele se materializa ali, aparece para aquela pessoa, mas só que aquela pessoa não tem o dom de ver, então e tem pessoas que vê uma vez e nunca mais tem experiência mais nenhuma. Aqui, Luiz Fernando, uma vez a senhora que lavava as roupas da minha família disse que meu espírito chegou antes de mim. Já ouvi muita gente falando isso já. É porque no caso quase que se repetiu mesmo o que ele fez depois, né?
Seria o doppelganger do Si? Deve ser, né? Porque foi igual. No seu caso aí, Luiz Fernando, já que ela disse que meu espírito chegou, de certo ela viu, né, você chegando em casa antes de você chegar. Já aconteceu isso comigo também. A minha mãe me viu, né? Ela estava sentada, acho que eu já contei isso uma vez. Ela estava sentada na sala e eu tinha ido dormir. E ela disse que viu eu saindo, né, do quarto, cheguei na sala, olhei para ela falou, né, falou lá alguma coisa comigo lá, eu dei as costas e fui sentido a cozinha, mas ela, né, também espírita, né, e médium do jeito que ela já sentiu algo estranho, diferente ali. Ela disse que eu não falei com ela e também não olhei para ela, só cheguei ali na sala, fiquei e dei as costas. E aí ela falou que deu na cabeça dela de olhar no quarto. Né? No caso, o que ela viu foi em sentido a cozinha, só que ela foi atrás, mas antes dela chegar na cozinha, ela chegou no quarto. E quando ela olhou, abriu a porta do quarto e olhou, eu estava na cama dormindo. Ela falou, eu vi você. Ela falou, Déia, me chamava de Déia. Ela falou, Déia, eu vi você. Aí agora, né, de tanto ler, de tanto coisa, aí diz que, né, o nome desse fenômeno que acontece é doppelganger, né, fala. Aqui, a Vera, pode ser, Luiz Fernando, mas eu não gosto de interagir. A esse respeito, prefiro não comentar porque eu sou média de berço. Né? Para quem não gosta, então nem coisa que nem dizia a mamãe, não fala que atrai. A Valéria, Adriana, depois desta eu vou para o Alasca com passagem só de ida. É sinistro, né, gente? Foi bem real. E tanto que eu não consegui dormir, eu voltei para cama, tudo ali. Eu fiquei ali na cama e aí quando foi umas 7h15 para ser exato. Aí de novo aquela batida na janela e aí, mas aí na realidade era o meu filho. Essa vez, aí era o meu filho, no mesmo dia, gente. Esquisito isso, né, gente? A Lia, Dri, talvez fosse uma premonição que você teve que já realmente aconteceu. Dri, talvez a premonição que ela está querendo dizer é que você estava tipo prevendo que ele ia vir, que ele ia chegar, verdade, pode ser. O Denis. Mediunidade auditiva. Verdade. Eu creio que eu tenho tudo isso. É um pacote só. Auditiva. Adriana tem a mediunidade do espírito agarradinho, do puxador. Tem vários tipos. Já. Eu sinto, escuto. Como é que é? Eu sinto, escuto e vejo. Adriana tem tudo que eu não queria ter, mas sim, infelizmente. É a sensação aí. E ainda sonho. Tem essa ainda. Aqui, Luiz Fernando. Entendi, Vera. Você tem mediunidade. É isso aí, Vera. Se apega a Nossa Senhora e mantém afastado. A Evelyn Ribeiro. Eu estava um dia cozinhando e... Estou lendo para mim. Eu estava um dia cozinhando e ouvi bem certinho minha mãe chamar. E ela já tinha ido trabalhar. Quando fui olhar, não tinha ninguém em parte alguma da rua. A gente escuta a voz de gente conhecida. No meu caso, né? Eu escutei a voz da minha cunhada me chamando. Ali era ela que estava me chamando. E depois, mais tarde, eu tive a notícia do falecimento do meu irmão. A Rosa Dias. Boa noite, Rosa. Olha, que bom. Ela continua. Cheguei tarde, mas cheguei. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom. Adriana, você tem o pacote completo? Eu tenho. Já muita gente já fala assim, desenvolve isso. Não quero desenvolver nada. A única coisa que eu quero desenvolver é a minha conta cheia de dinheiro. Se não é para me trazer dinheiro, eu não quero desenvolver nada. Não, né?
Eu acho assim que é muita perturbação. Para quem não tem assim a clareza de lidar com isso, eu acho que é muito pesado. Quem não entende com que ele está lidando. Com o que está lidando. Não, porque... mas tipo assim, eu acredito assim. Se eu fosse pegar, estudar e me aprofundar, eu nunca mais ia sair disso. Então eu prefiro não saber. Não, eu prefiro não saber. Eu prefiro ficar... mas aí você ia perder os seus medos. Não, deixa eu com os meus medos. Eu já aprendi a lidar com eles. Então eu prefiro não me aprofundar. Porque minha mãe, ela sempre falava pra gente nunca mexer com o que a gente não conhece. Com o que a gente não conhece. Porque você não vai ver só coisas boas. E quando eu era mais nova, eu queria ver, eu queria escutar, sabe? Eu queria fazer tudo isso. Só que o dia que eu escutei o meu pai chorando, meu pai já estava falecido. E o dia que eu escutei o meu pai chorando, aquilo me tocou muito. Eu fiquei muito mal. E foi quando minha mãe pegou e falou: você ser médium não quer dizer que você só vai ver coisas boas. Você tem que estar preparado para ver coisas ruins. Não vê aí. E coisas ruins. Não na hora que você quer. Não, hoje eu quero ver uma coisa boa, então eu vou ver uma coisa. Não, eles vão aparecer para você a hora que eles quiserem. Eles vão te assombrar. Então você tem que ter força. Você quer? Eu falei, não, eu não quero. Mas mesmo assim, ainda depois, agora, de uma certa idade, aí que se aflorou mais. Mas então, mesmo assim, eu não procuro saber. Evelyn. Mas eu não respondi. Lembrei e fui ver antes. Boa, Evelyn. A Rosa Dias. Senti saudade de vocês. Você Rosa. Também fez falta, Rosinha. A gente sentiu sua falta também. Luiz Fernando, entendi, Adriana. Tipo, desenvolver sua mediunidade num centro espírita. De estudar, né? Porque eu acho que essas coisas não é só você... não, eu frequento um centro espírita. Minha mãe sempre falava assim, minha mãe nunca frequentou também essas coisas, então eu prefiro ser igual a ela. É que nem o Denis está falando aqui. Isso. Tem que ter responsabilidade. Isso, eu não tenho nenhuma. Uma coisa que me falta é dinheiro e responsabilidade. Você tem que passar a cumprir, né? Certas coisas ali. Lógico, o Denis falando aqui, né? Eu não queria ter nascido médium. E ainda mais nesse grau. A responsabilidade, cobrança e as lutas na vida são intensas. Eu fui meio que obrigado a exercer a mediunidade em prol da caridade. Aí sim, entendeu? Aí é legal, né? Aí eu gosto também. Tinha uma amiga que era médium. E eu lembro que ela vivia falando sozinha, mas na verdade ela nunca estava sozinha. Verdade, eu também acho assim, que essas pessoas nunca estão sozinhas, né? Não, porque nem eu falo do Denis. O Denis está andando na rua, não sabe se tá vendo um espírito ou se tá uma pessoa em carne e osso. Olha isso aí mesmo, embaixo aí. Nossa, é horrível. Luiz Fernando, a casa do Denis em Santos. Isso a gente já colocou, agora é o Denis. Aqui o Denis, nossa, era horrível. Até hoje isso me apavora. Então tem que saber lidar, tem que... para quem quer né, ter essa mediunidade, aflorar essa mediunidade, ela tem que saber que ela vai ter responsabilidades. Assim... É que nem eu tava pensando assim, né, da vez que eu fui no cemitério e essa pessoa tentou pegar no meu ombro, né? Aí depois eu fiquei pensando, será que ele queria alguma coisa? Será que ele queria ajuda? Às vezes eu fico pensando isso, sabe? Mas eu não sou a pessoa certa. Porque você não tem força pra... Eu não tenho força para isso. Sei lá, de repente, né? Queria que eu avisasse alguma coisa para algum familiar. Eu penso nisso tudo, né? Mas eu não tenho força para isso. Eu não sou a pessoa... sei lá. Não é a pessoa certa pra Eu isso. não sou a pessoa certa para isso. O RB Cardoso aí, ó. Olha. Like 19. Obrigado. RB Cardoso. Bem-vindo. É inscrito novo, será? Ou é um dos quietinhos? Um dos quietinhos aí.
É o like 19. A Obrigada. Valéria, graças a Deus, nunca vi nada nem ouvi. Mas às vezes tenho aquela sensação de estar sendo observado. Ai, é horrível, né, Valerinha? Eu também. Às vezes eu tenho umas sensações assim, esquisita. Na época, que nem eu já contei pra vocês, na época que eu fazia muito demais mesmo, a brincadeira do copo, quando eu era adolescente, nossa senhora, eu sentia isso direto. Eu acho que eu estava ali, alguma coisa estava me acompanhando ali, porque eu sentia nitidamente que estava sendo acompanhada por alguma coisa, mas é porque foi devido ali a sempre estar fazendo aquela brincadeira do copo. Depois que eu não fiz mais, parou. Luiz Fernando, no Centro Espírita tem bastante curso para quem quiser aprender sobre a espiritualidade ou fazer seu desenvolvimento. É verdade, tem sim. Eu tenho umas conhecidas que elas fazem estudo. O Denis, tá certo, Adriana, você é verdadeira. Você já está sendo responsável reconhecendo humildemente suas limitações. Eu sou muito limitada mesmo, sabe, Denis? Eu de um certo tempo pra cá, eu andei vendo muitas coisas, sentindo muitas coisas. Uma voz, sabe, uma coisa assim tão assim, ao mesmo tempo é assustador, mas ao mesmo tempo assim é tão amazing, sabe, tão maravilhoso, assim, como que pode? Deus me livre o que eu vou falar aqui pra vocês, mas um dia eu tava no meu serviço, né, e eu trabalhava no posto de gasolina, que é de frente para uma grande avenida. Nisso passou um velhinho de moto, e eu tava assim com um amigo meu, e ele passou de moto, numa moto vermelha, um senhor de cabelo grisalho, e uma coisa veio assim pra mim e falou assim, ele vai morrer logo ali na frente. Mas aí, eu virei pro meu amigo e falei assim, nossa, acabei de sentir, ouvir, sei lá o que foi, falando que esse homem vai morrer ali na frente. Nisso encostou um carro para mim abastecer, eu peguei e fui, outro carro encostou e o meu amigo também foi. E, cara, daqui a pouco, não deu nem 5 minutos. Quando chegou na esquina ali na frente, a gente viu a correria, né, o pessoal correndo. E aí nisso um senhor, um amigo nosso, vinha vindo da direção e o meu amigo, esse meu amigo que estava junto comigo, falou assim, o que foi que aconteceu ali? Falou assim, um senhorzinho que estava de moto, o ônibus passou por cima dele ali na frente. Esse meu amigo ficou estarrecido, veio correndo primeiro, Adriana, eu falei, o que foi? Ele falou, tu falou aquele negócio lá que alguma coisa tinha falado pra tu que esse homem aquele velhinho ia morrer lá na frente, então o ônibus matou ele lá na frente, sabe? Então ao mesmo tempo é uma coisa assim, é inexplicável. É inexplicável, meu. Por que vem falar isso pra você? Onde? Fui uns anos no Centro Espírita. Luiz Fernando. Fui uns anos no Centro Espírita. Fiz um curso. Fiz uns cursos, depois não fui mais. Então, eu não vou por causa disso. Porque eu sei que eu não vou dar continuidade. Então eu prefiro não começar. A Rosa. Tô quietinha, pois o sono tá grande, mas tô ouvindo tudo. Oh, lindinha. Eu acho que você tava meio doentinha, não foi? Semana passada que ela falou? Acho que foi ela que falou. O Denis, a mediunidade não está atrelada. Atrelada à religião. Dentro das religiões, o que muda são os nomes que dão a mediunidade. A ciência estuda a mediunidade. Eu ainda teria que ter estudado muito para isso. Valéria, não é nada agradável, não é? Coisa que vocês estavam comentando, né? Não, acho que é sobre as experiências, né? Sim. A Vera, minha mãe era de Umbanda, eu sou católica e muito devota a Nossa Senhora. Eu também. Porque para entrar na espiritualidade tem que ter muita responsabilidade e respeito. Eu respeito. Responsabilidade eu falo que eu não tenho. Não, eu tenho, a minha mãe tinha, né, esse dom aí, eu acho assim um dom muito bonito, maravilhoso, porque minha mãe, além de ser médium, ela era uma benzedeira de mão cheia.
Então, ela era católica, mas não assim de frequentar a igreja tudo. E ela era devota também a Nossa Senhora Aparecida. O Denis, você é sensível à É, energia energia da morte. Foi ela provavelmente que te passou isso. Sim, acredito que foi do homem da moto lá, eu acredito que foi. Ele ter sentado do meu lado. Eu poderia até... E no fim, A Vera. a Vera, eu sei que você está falando, Adri. Não é todos que acreditam. Comigo já aconteceu. Comigo a experiência não foi nada boa. Ah, sim, só imagino, Vera, para você nem querer tocar no assunto, eu imagino. As experiências não foram boas, não. É que nem a Adriana também, né? Ela vem, conta quando acontece as coisas, ela vem e já conta pra mim. Eu não sei se eu ia ter coragem, não. Eu falo que eu quero ver, né, Casa Assombrada, essas coisas. Mas essas experiências da Adriana aí, eu não sei se eu ia ter peito pra segurar isso, não. Aquela vez da Adriana no cemitério. Eu tô vendo a Adriana se mexendo, eu falei, pô, deve ter uma teia de aranha ali. Caiu uma teia de aranha ali, né? Sim, ó, pessoal, ó. Caiu uma teia de aranha Não, ali. gente, foi muito horrível esse dia. Foi a gente tava, ela tava indo na frente e nós atrás. Bateu numa teia de aranha, porque quando você passa por uma teia de aranha, você tenta tirar, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí tava minha sobrinha do lado, o que aconteceu com ela? Aí eu falei, deve ser o pegador. Não, porque já tinha acontecido a primeira vez, não, lembra? Por isso que eu falei, deve ser bem no mesmo lugar. Bem no mesmo lugar. Da outra vez. Aí na hora, quando eu vi tu fazendo assim, eu falei, porque minha sobrinha falou, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Eu falei, deve ser o pegador. Não, eu senti realmente, gente, alguém me segurando aqui assim, ó. Como minha mão tá aqui, eu senti alguém me segurando, assim, me puxando. E da primeira vez que me aconteceu isso, eu tava vindo, eu fui num túmulo de um amigo meu que tinha falecido, e toda vez que eu ia no túmulo da minha, toda vez que eu vou no túmulo da minha mãe, eu vou no túmulo dele também. E eles ficaram no da minha mãe, eu fui no túmulo dele, que é ali pertinho do da minha mãe. E quando eu vinha voltando, quando eu cheguei num determinado lugar, eu olhei para trás e aí eu senti alguém vindo atrás de mim, muito rápido. Eu senti assim. E daqui a pouco eu vi, na hora que eu olhei de novo para trás, eu senti um vulto meio que me querendo me pegar. E aí eu acredito que ali foi a voz da minha mãe. Eu escutei a voz da minha mãe falando. Reza o credo. Eu falei, aí eu ali querendo andar rápido, gente. Na hora eu falei assim, eu não lembro da reza do credo. Aí foi, gente, cômico. Não, e nessas horas, você não, na hora do medo, do susto, nem Ave Maria e Pai Nosso você consegue lembrar. E eu rezo o credo toda noite, gente. Toda noite, antes de dormir. E aí eu fiquei assim, eu falei, eu não lembro da reza do credo. E aí eu acredito que seja a voz da minha mãe, porque era a voz da minha mãe falando comigo. Lê o que é? Reza o que tu sabe. Então um pedaço que eu sabia. E aí eu peguei e falei. E naquilo que eu falei, eu escutei assim a minha mãe falando: você fica, ela vai sozinha. Eu lembro quando você chegou e contou isso mesmo. Nítido. Como se minha mãe estivesse ali do meu lado. Isso foi uma visita que a gente foi fazer no túmulo da minha mãe. E aí a minha mãe, e aí foi aonde eu peguei, fui alcançar eles. E aí eles viram que eu estava desesperada, né? E contei para eles. E aí já fiquei com um certo receio de ir no cemitério. E da segunda vez, quando eu fui, foi no enterro de uma pessoa também, né? Do Mano. Foi do Mano? Foi no enterro do Mano. E o meu irmão e a minha sobrinha, eles tinham ido no túmulo da minha mãe. Isso já depois que o meu irmão já tinha sido enterrado, a gente já estava indo embora. Já vindo embora. Estava vindo ali por dentro do cemitério. Como eu ainda não tinha ido ali no túmulo da minha mãe, eu peguei e fui.
Falei, meu irmão tá lá. E era o meu irmão e minha sobrinha. Eu peguei e fui. Só que na hora que eu fui entrar na quadra ali onde tá o túmulo da minha mãe, eu peguei e senti, só que dessa vez eu senti agarrar assim, ó. Me puxou assim, gente, juro. Eu fiquei mentir, não. Não, a gente viu. Me puxou assim. Aí eu peguei e fiz assim. Vi ela assim, né? Querendo se desvencilhar de alguma coisa. Não que a gente tenha visto. Eu peguei e fiz assim. Aí eu peguei e chamei e falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe. E nesse dia eu não senti minha mãe ali do lado, gente. Ela não tava com você. Eu senti um vazio muito grande ali. E aí foi onde eu peguei e rezei. Aí eu peguei e rezei o credo. E aí eu entrei ali na quadra ali e onde aquele negócio sumiu. E foi onde eu lembrei das palavras da minha mãe, que minha mãe falou, né? Daqui ela vai ela sai daqui sozinha. Você fica. Com mais ninguém. Você fica. E aí eu falei isso e aquilo sumiu. E desde então eu peguei medo de entrar no cemitério, né? Então eu peguei e fui pro... Então, assim, algumas vezes que eu vou com a medalhinha de São Bento, onde eu me sinto muito confortável até, viu? Porque diz que é bom, né? Ou vai com a medalhinha de São Bento, ou tampa o umbigo. Eu coloco a medalhinha de São Bento na mão. Antes de você virar modismo agora, né? Por causa da Jade do Big Brother. O umbigo. A Jade Piton? Antes da Jade aparecer, né? Nós aqui que gostamos desses tipos de leitura, né? De tudo que aparece assim, a gente lê. Eu principalmente, tudo que aparece nesse estilo assim, eu leio. E já ouvi falar muitas vezes disso, de que as pessoas que é tipo, que nem Denis, que nem Driana, que é tipo um imã para atrair assim, né? Os espíritos assim, querer chegar perto, é bom ir ou com o umbigo tampado ou com a medalhinha de São Bento. Qual é?